E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Ramalho, docente do Departamento de Educação Física e Desportos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Atividade Física, Saúde e Performance. Nesse segundo vídeo tutorial sobre estatística aplicada à educação física, a gente começa a falar um pouquinho sobre os tipos de variáveis. Então, a gente vai ver que as variáveis se dividem em 4 tipos principais, que são variáveis nominais, ordinais, intervalares ou de razão. Inicialmente, para a gente entender, vale destacar que essas variáveis elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Então, quando eu falo de variáveis quantitativas, eu vou me ater às escalas de dados intervalares e de razão. Quando eu falo de variáveis qualitativas, eu vou me ater às escalas nominal e ordinal. Quais são os exemplos claros que a gente pode dar em relação a cada um desses tipos de dados? Primeira escala, para a gente exemplificar, a escala nominal. Basicamente, nesse tipo de escala, nesse tipo de variável, a gente vai dar nomes às variáveis, ao que foi coletado. Então, um exemplo bastante fácil da gente entender é o sexo. Então, eu tenho sexo masculino, sexo feminino, e eu posso meramente codificar os sexos numericamente. Então, eu posso atribuir, por exemplo, número 1 feminino, número 2 masculino. Então, eu crio uma codificação numérica, e essa codificação numérica ela não expressa que um tenha, por exemplo, superioridade em relação ao outro. O 2 não é maior do que o 1, nesse caso, nem o 1 é menor do que o 2. 1 e 2 servem meramente para dar nomes às variáveis. Então, é um tipo de dado qualitativo. Ele está meramente nomeando aqueles dados que foram coletados. Um segundo exemplo são os dados ordinais. Nesse caso aqui, eu crio uma característica de ordem entre os dados. Um exemplo para a gente ilustrar isso melhor seria a condição socioeconômica dos indivíduos. Quando a gente observa a condição socioeconômica, nós vemos que existem as classes A, B, C, D, enfim. A, B, C, D, na verdade, eles expressam classes econômicas em que uma classe efetivamente apresenta superioridade à outra, criando ordem entre elas. Então, eu sei que A ganha mais do que B, que ganha mais do que C, que ganha mais do que D. Apesar de eu não ter o valor exato, eu sei que uma classe, do ponto de vista de ordem, está à frente da outra. Também, só para frisar, também sendo uma escala aí de ordem qualitativa, de caráter qualitativo. Bem, dados intervalares. As escalas intervalares elas funcionam com intervalos padronizados dentro dos dados. Então, quando a gente fala da progressão numérica dentro de um dado intervalar, esses intervalos eles são iguais entre si. Um exemplo clássico para a gente ilustrar isso é a temperatura. Os exemplos, os intervalos eles são regulares entre os números que compõem a escala. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o zero nesse tipo de escala, ele não tem caráter absoluto. O que seria um zero absoluto? O zero absoluto indica a ausência da variável. Então, seguindo esse racional da temperatura, quando a gente fala que uma determinada localidade apresenta 0 graus de temperatura, não significa ausência de temperatura. É meramente a representação numérica do ponto de fusão da água, mas não significa que não haja temperatura naquele momento. Por fim, a escala de razão. Dei aqui como exemplo 2 indivíduos correndo, e eu poderia extrair, por exemplo, a velocidade que esses 2 caras atingem numa prova. E aí essa velocidade ela entra numa escala de razão. Por quê? Porque os valores que ela assume dentro da escala
não necessariamente são padronizados, né? Os intervalos dos valores não necessariamente são padronizados. A variável ela pode assumir qualquer valor dentro da escala. E um segundo ponto, o zero nesse tipo de escala de razão é um zero absoluto. Ou seja, se eu digo que o sujeito correu a 0 km por hora, significa ausência de velocidade, ou seja, ele não se deslocou efetivamente. Tá? Basicamente, tanto a escala intervalar quanto a escala de razão, ambas são quantitativas. Elas me dão valores efetivamente, valores numéricos efetivamente. Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai para uma planilha de Excel com algumas variáveis coletadas. Então, reparem aqui na planilha, eu tenho um total aqui de 5 variáveis. A primeira coluna é o ID, que é o número do avaliado. Não interessa num primeiro momento para as análises. E aqui sim, as 5 variáveis coletadas para cada sujeito. Então, primeira variável aqui, o sexo, representado aqui pelos números 1 e 2. Bem, o que significa 1 e 2 nessa planilha? Para isso eu tenho uma segunda aba aqui, que é a codificação. Então, eu tenho aqui o sexo 1 feminino, 2 masculino. Reparem que nesse contexto não há diferenças do ponto de vista de ordenação entre 1 e 2. Então, para mim, não interessa se é 1 ou se é 2, do ponto de vista numérico, e sim do ponto de vista nominal. Eu sei que 1 é feminino e 2 é masculino. Então, essa primeira escala, no sexo especificamente, é uma escala nominal. Segunda variável, exercício realizado. Também está numerado aqui de 1 a 2. Eu venho na minha codificação e observo que 1 representa o treino de força e 2 o treino aeróbio. Então, essa segunda variável, ela também se encontra num tipo de escala nominal, em que 1 representa um exercício e 2 representa um outro exercício, sem que haja superioridade de um valor em relação ao outro. Terceira variável, nível de atividade física. Reparem que os números aqui eles variam de 1 até 4. Na minha codificação, eu tenho 1 sedentário, 2 pouco ativo, 3 moderadamente ativo e 4 muito ativo. Reparem que para essa escala, 4, por exemplo, realmente representa algo maior do que o 3. Por quê? Porque o 4 eu estou falando que é um sujeito muito ativo, ou seja, o nível de atividade física dele é maior do que o 3, que é maior que o 2, que é maior do que o 1. Então, eu criei uma escala aqui de ordem. Então, é uma escala ordinal, é um tipo de variável ordinal. A próxima variável, percepção de prazer, mensurada aqui pela Feeling Scale. Feeling Scale é uma escala que vai de menos 5 a mais 5. Então, reparem que é uma escala efetivamente numérica. Ela passa aqui por um zero. Esse zero não é absoluto, ou seja, dizer que eu tenho uma percepção de prazer zero não significa que não haja percepção de prazer, e sim que essa percepção se encontra numa condição neutra. E aí, relembrando o que nós dissemos há pouco, quando eu tenho um valor zero que não é absoluto, eu estou tratando de uma escala de caráter intervalar. Por fim, massa corporal. Utilizando o mesmo racional, se a gente pensar que massa corporal, se eu digo que a massa corporal apresentou um valor zero, significa ausência de massa corporal, o que é compatível com uma escala de razão. Tá? Então, reparem aqui, eu tenho 5 variáveis distintas com 4 tipos, com as 4 classificações de dados: nominal, ordinal, intervalar e razão. Bem, pessoal, a gente vai fechando esse segundo vídeo tutorial por aqui. Novamente, espero que tenham gostado e até a próxima.